contra a LDU ontem pela Recopa, a final da Recopa. Calma, é o primeiro jogo, a gente já vai passar limpo essa partida. E esse mesmo Fluminense que vai encontrar o Flamengo, vai ter um Fla-Flu no meio do caminho. Entre o primeiro e o segundo jogo da Recopa, tem um Fla-Flu que é, na verdade, vamos dizer aí, como se fosse a final da Taça Guanabara. Cadê? O torcedor rubro-negro está com a confiança lá no alto nesse início de temporada. Esse ano, Libertadores, Copa do Brasil, Recopa, Supercopa ano que vem, tudo nosso. O Flamengo é o líder do campeonato carioca. Além disso, tem melhor ataque e também a melhor defesa do estadual. São 18 gols marcados e só um sofrido. A boa notícia nos treinos para o Fla-Flu é a presença de Pulgar e Alan. Os dois treinaram normalmente e podem estar de volta para o clássico. O Tite ele deu uma arrumada, né? Conseguiu centralizar os jogadores ali. Eu acredito que daqui para frente vai melhorar bastante. Agora chegou a prova de fogo, uma reedição da final do ano passado, um clássico diante do atual campeão da Libertadores. Fluminense superou o Flamengo nas duas últimas finais do Carioca. É quase uma decisão antecipada da Taça Guanabara. Eu acho que vai ser 2-0, Gabigol e Pedro. Do lado tricolor, o Flu já retornou do Equador após a derrota por 1-0 para a LDU no jogo de ida da Recopa. Com o placar adverso, ainda não se sabe o time que Fernando Diniz irá utilizar no clássico. Mas nada que abale o otimismo tricolor em 2024. Bem, o calendário não foi favorável pra gente, né? Provavelmente vamos entrar com o time reserva. Mas assim, como sempre, ganha Fla-Flu normal. As duas equipes têm os mesmos 21 pontos na tabela. E quem vencer no domingo se aproxima da primeira conquista nesse estadual. Muito bem, e teve também puxão de orelha do Tite no Gabigol. O Rafa já vai falar sobre isso. Hashtag SBT Esportivo, assim você conversa com a gente, vai mandando lá a sua mensagem. O que você está fazendo nessa sexta-feira aqui no Rio? Chuvosa ainda não, né? Mas vai chover, não parece que vai chover? Acho que o tempo tá abrindo. Tá abrindo? Tá abrindo. E muito bem, até que enfim, né? Ô, Lucas Pedrosa, Rafa Melo, boa tarde pra vocês. Boa tarde. Esse Fla-Flu entre uma Recopa e o Felipe Melo até reclamou do calendário, o Pedrosa. Você chegou a ver isso, que ele reclamou? Ele reclamou de muita coisa, né? Depois, a gente já vai falar sobre isso. A gente vai mostrar, tem a reclamação dele. Ele reclamou desse calendário. Essa reclamação foi no desembarque do Fluminense aqui no Rio de Janeiro. O que ele falou, Rafa? Ele falou que se fosse o Flamengo no lugar do Fluminense, voltando de um jogo contra um adversário equatoriano, uma viagem longa, se fosse o Flamengo, será que teria jogo? Eu queria explicar para o Felipe Melo que no ano passado, em fevereiro, teve jogo. O Flamengo estava na mesma situação, foi ao Equador, enfrentou a LDU, retornou, jogou contra o Botafogo, depois fez a final no Maracanã e em seguida jogou contra o Vasco. Ele precisa... Foi o Del Valle, né? Del Valle, então teria jogo, Pedrosa? Então acho que teria jogo. Essa reclamação, ela não faz o mínimo sentido, né? Até porque o próprio Fluminense aí, obviamente por conta de sua conquista, tá no começo dessa temporada o profissional, né? Então o Felipe Melo, nessa reclamação, ele tá muito errado. E o outro ponto é que, gente, é o Campeonato Carioca, a tabela está estipulada e o Fluminense fez gordura para isso. O Fluminense não tem necessidade nenhuma de colocar o time titular na partida contra o Flamengo, visto que você tem um título na próxima semana para você disputar. Se eu fosse o Fluminense, entraria com um bom time reserva que o Fluminense tem diante do Flamengo, mesmo sendo um clássico, mesmo valendo Taça Guanabara. Uma Recopa é muito mais importante para o prestígio do Fluminense do que a Taça Guanabara. Sério, Pedrosa? Você também, Rafa? Você também colocaria um time reserva aí para pegar o Flamengo? Lembrando que Flamengo e Fluminense eles estão empatados em pontos, brigando pela primeira colocação. Faltam 2 jogos para acabar o Campeonato Carioca e quem acabar em primeiro vence a Taça Guanabara. Querendo ou não, é um título, Rafa. Com todo respeito à Taça Guanabara, mas a Recopa Sul-Americana tem um peso. Se a gente estivesse falando de Campeonato Carioca, era outra coisa. E na situação do Fluminense, já estando classificado para as semifinais, ele pode colocar um time reserva. Ô, Rafa, eu quero saber o que rolou. Daqui a pouco a gente vai mostrar esse jogo do Fluminense contra a LDU. No finalzinho tomou o gol da vitória da LDU, que não é um desespero, nenhum desespero para o torcedor do Fluminense. A gente vai passar a limpo esse jogo e mostrar também, será que teve ou não teve erro de arbitragem? Rolou um puxão de orelha no Tite, no Gabigol, Rafa? Rolou sim, Fernandinha. Ontem a informação do Fred Gomes, do GE, trazendo
os bastidores, né, da goleada do Flamengo diante do Boa Vista. Na hora em que o Gabigol estava no campo para entrar, teve a penalidade e o Pedro foi para a cobrança. O Gabigol chegou para o Tite e falou: professor, posso entrar e cobrar o pênalti? E aí ele ignorou o Gabigol. O Pedro foi, cobrou o pênalti, perdeu. E aí a situação ocorreu no vestiário. Teve esse vazamento de informação e aí no vestiário ele chegou para o Gabigol na frente de todo mundo, todos os atletas, e corrigiu o Gabigol e disse o seguinte: Gabigol, se você estivesse no lugar do Pedro em campo e o Pedro estivesse para entrar, você ia cobrar o pênalti. Então você tem que respeitar isso. Ninguém aqui está acima do Flamengo. Deu uma correção nele, puxou a orelha do Gabigol. Eu não vou polemizar esse assunto que eu vejo com muita normalidade. Mas eu vou! Aí é com você mesmo. Eu e o Pedrosa. Não? Vamos ou não vamos, amigo? Com certeza. Nossa chance. E diga uma coisa, hein? Se vocês estão lá vaiando o Tite, me dá que eu quero. Mas olha só. Não é? O Tite para completar... O Botafogo tá precisando. Muito. Eu tô precisando disso aí. Isso aí, fala. O Tite, para completar, chegou pro Gabigol e disse: ninguém aqui está acima do Flamengo. E não podemos colocar os interesses pessoais. Aqui é o conjunto, é uma equipe. E isso na frente de todo mundo. E aí o Gabigol ouviu calado. Eu acho que passa muito também pela presidência do Flamengo e o departamento de futebol, que deram a chave do CT para o Tite, algo parecido com o que fizeram com o Jorge Jesus. Ele tem autonomia para mandar, comandar E posso dizer? e ensinar. Se o cara tem potencial, que é o caso do Tite, tá certo o Flamengo de fazer isso. Quando o Tite chega, o maior problema do Flamengo não era falta de peça, problema técnico, nada. O problema do Flamengo era social, entre os elementos. A gente passou por um ano, Pedrosa, que teve soco de comissão com jogador, de jogador com jogador. A gente viu um jogador lesionado porque tomou um soco do colega. Isso é muito sério. Só o Tite ou um cara desse calibre para conseguir contornar uma situação dessa e que ele já contornou. E uma outra coisa, Pedrosa, eu não sei se você concorda comigo. Esse tipo de comportamento, na verdade, ele é muito normal em vestiário, gente. Sim. Isso no futebol, a gente que é torcedor, a gente não vê, não tem acesso. Mas isso é muito normal. Isso não é, ai, o Tite fez isso, ninguém faz. Meu Deus, falou um negócio pro Gabigol, ele entendeu. Não, o Tite está acostumado e o Gabigol também de escutar, ô Pedrosa. Primeiro que isso é uma coisa completamente normal. Isso tem que ser deixado claro. Esse negócio de toda hora trazer o Gabigol como se ele fosse um vilão. Inclusive, nada contra o Fred Gomes, que é meu amigo, que eu gosto muito e fez o trabalho dele de forma excelente trazendo a informação. E ele tá aí para isso. O jornalista tem que trazer informação. Agora, me estranha muito um tipo de notícia dessa vazar... De dentro do vestiário. De dentro do vestiário. E me estranha muito no momento onde o Gabigol não tá em alta, no momento onde ele tem renovação na mesa, no momento que o presidente fala que, vamos ver, aí o diretor de futebol fala, não, vai acontecer, e o Gabigol fala, eu quero renovar, o papel tá assinado, vocês me deram a palavra, mas vocês não estão assinando o papel. Então, assim, esse processo de fritura do Gabigol me estranha muito. Eu vou ser muito honesto, porque o que aconteceu no vestiário, repito, é uma coisa completamente normal. Não tem vilão, não tem mocinho, só é papo, é tete a tete. Você ali tá com o seu comandado e você explica pro seu comandado que ele não pode fazer aquilo ali. Chegou, acabou, abraçou, segue a vida. No dia seguinte treina de novo, joga de novo, vai ter o dia que o Gabigol vai bater o pênalti, vai ter o dia que o Pedro vai bater o pênalti. Completamente normal. Repito, não é culpa do jornalista. O jornalista tem que fazer isso porque esse é o trabalho dele. Agora, de dentro do Flamengo, vazar isso me estranha muito. Repito, entendo como um processo de fritura do atacante Gabriel. Você concorda, Rafa? Concordo, absolutamente. E esses assuntos só viralizam porque é o Flamengo, né? O Flamengo traz engajamento. Isso acontece em todo clube, com todo treinador, com todo jogador, e o Gabigol está realmente passando por esse processo de fritura. Nós estamos vivendo aquele que pode ser o último ano de Gabigol no Flamengo. Não temos nenhuma certeza de renovação. O presidente Rodolfo Landim, lá em Orlando, nos Estados Unidos, desmentiu o empresário do atleta, dizendo que o Flamengo já tinha um acordo para renovar o contrato. Isso o próprio Landim falou. E vai analisar o Gabigol nessa última temporada dele com a camisa do Flamengo. Então, qualquer assunto vai viralizar, vão tentar fritar o Gabigol de tudo quanto é jeito, e a gente torce pela volta por cima, porque ele é um ídolo, merece respeito e merece também dar essa volta por cima. Muito bem. E tem patrocínio novo, Rafa? Tem. O Flamengo fechou aí com a plataforma de vídeos Quai, né, aqui para Manga.
10 milhões de reais até dezembro de 2024. E tem um lance interessante aí nesse patrocínio. Inclusive, as novas camisas já estão vindo aqui com o Kawhi no ombro. Claro, quem quiser a camisa com patrocínio, quem quiser a camisa pura, pode adquirir ela lisa. E o Flamengo é obrigado a mostrar a escalação do jogo 30 minutos antes na plataforma do Kawhi. Então, quem quiser saber a escalação... Ele já sabe? É no Kawhi. O Kawhi já sabe? O quê? Do seu Vene Casagrande? Ainda não. Olha, o Pedrosa... É mais fácil o Kawhi patrocinar o Vene. Vamos falar uma coisa? Vamos ligar pro Kawhi? É melhor vocês patrocinarem o Vene. Não é mais melhor? Sem dúvida. Gente, vai lá no Vene, Eu acho que o patrocina Vene ele. vai furar o Kawhi. Sem dúvida. Todo jogo do Flamengo. Tudo jogo. Eles não estão. Tomara que eles não assistam. Uai, é mais barato, entendeu? É. O cara é Coloca amigo. dinheiro no trabalha nosso no amigo. SBT. Ou pode colocar aqui também, porque a escalação sai aqui antes. No SBT Esporte Rio. E agora ele tá com negócio de roupa, já viu? É verdade. Compre tal. Que ele é fitness. Cupom Vene Casagrande. Muito bem, meu amigo. Ó, Fluminense foi derrotado pela LDU por 1-0.